Olá e bem-vindos. Olha, o material que a gente tem hoje é bem diferente. São trechos de uma tese, vamos dizer, esotérica. E ela olha para o Vaticano de um jeito que, sinceramente, eu acho que pouca gente já viu. O nosso objetivo aqui não é o documentário histórico tradicional, sabe? É mergulhar de cabeça no que essas fontes específicas estão alegando. E, já aviso, o retrato que elas pintam é desconcertante. Exatamente. E acho importante a gente deixar claro. Nosso trabalho aqui é tentar sacar a lógica por trás disso. Para quem escreveu esses textos, o Vaticano não é só uma instituição religiosa. É uma peça central num jogo de poder global, numa guerra espiritual que atravessa séculos. E aí entram os conceitos bem específicos, né? Sim, para entender, a gente vai ter que falar de coisas como sinarquia e uma suposta história secreta. E repetindo, estamos aqui para explorar essa narrativa, a estrutura de pensamento deles, sem validar ou invalidar. Perfeito. Então vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. O primeiro ponto que salta aos olhos é o papel que essas fontes dão ao Vaticano logo no pós-Segunda Guerra. A alegação é pesadíssima. Muito pesada. Eles afirmam que a Santa Sé participou diretamente das rotas de fuga, as famosas rotas Odessa. Sim, a argumentação é que o Vaticano não só deu um abrigo temporário. O crucial, segundo eles, é que forneceu documentos falsos. Documentos que permitiram que muitos fugitivos do fascismo simplesmente sumissem da Europa. E essa movimentação toda teria uma conexão com um evento bem específico. A viagem de Eva Peron a Roma em 1947. Isso, o encontro dela com o Papa Pio XII. Que nos livros de história a gente vê como, uma visita diplomática normal. Mas na leitura dessas fontes, nossa... É aí que a coisa muda de figura completamente. Para essas fontes, essa ajuda, essa visita, não foi um ato político comum, nem um ato de misericórdia. Tudo estaria ligado a uma tal de estratégia hiperbórea e a uma organização que eles chamam de Ordem Anael. Certo. E qual seria o objetivo disso tudo? O objetivo seria posicionar a América do Sul como um novo polo, um centro de poder estratégico, quase como um bastião contra a influência do que eles chamam o tempo todo de sinarquia. Pera um pouco, acho que a gente precisa parar aqui. Sinarquia. Esse nome aparece sempre como o grande vilão da história. O que exatamente as fontes dizem que é isso? Ótima pergunta, é fundamental para entender todo o resto. Na cosmologia desses textos, sinarquia não é um país, não é um governo. É descrito como um pacto global de poder oculto. Uma aliança de elites financeiras, políticas, até religiosas, que trabalhariam para manter a humanidade presa numa visão de mundo materialista, controlando tudo por trás dos panos. É o sistema opressor, então. Exato. E a estratégia hiperbórea seria, então, o contra-ataque a essa sinarquia. Entendi. Então, só para ficar bem claro, a fonte não está dizendo que o Vaticano ajudou a fugir por compaixão. Está afirmando que eles estavam, na verdade, realocando um dos lados de uma guerra secreta e o novo tabuleiro de xadrez seria a América do Sul. É isso. Exatamente essa é a alegação. O Vaticano, nesse cenário, teria agido como um facilitador. Mais que isso, um agente indispensável, usando sua estrutura, sua soberania, para mover as peças nesse jogo geopolítico e espiritual de longo prazo. Ok. Então a gente tem essa imagem do Vaticano agindo nos bastidores da geopolítica mundial. Sim. Mas para mover peças nesse nível, você precisa de outro tipo de poder. Poder financeiro. E é aí que as fontes apontam para uma das figuras mais inesperadas desse quebra-cabeça. Madre Teresa de Calcutá. E aqui a visão que os textos apresentam é de uma crítica, demolidora. A alegação central é que a organização dela, as Missionárias da Caridade, acumulou uma fortuna gigantesca. Não só em dinheiro, mas em doações de remédios, comida, roupas. Que não chegavam ao destino final. Que, segundo o argumento deles, muito raramente chegavam aos pobres. Mal. Analisar Madre Teresa por essa ótica é, no mínimo, chocante. Como as fontes justificam uma acusação tão grave contra uma figura que é, o sinônimo mundial de caridade?
O ponto de vista do material é que a filosofia interna da organização não era de caridade, era de acumulação. Eles citam relatos de que os próprios moradores de Calcutá não recebiam ajuda efetiva e que as condições nos abrigos eram precárias de propósito, sabe? De propósito? Sim, a organização é descrita como uma operação multimilionária que rodava com trabalho voluntário, não remunerado das freiras, e mantendo os registros financeiros em segredo absoluto, supostamente para não criar embaraços para o Vaticano. Mas qual seria o objetivo final disso? De acumular tanto dinheiro? Se não era para ajudar os pobres, as fontes dão alguma pista de para onde ia esse capital? Sim. A lógica que eles apresentam é que não era simples avareza. Era uma estratégia. A organização de Madre Teresa, nessa interpretação, funcionaria como um braço financeiro do Vaticano. Muito eficiente. O objetivo seria a centralização de capital. O sofrimento dos pobres não era um problema a ser resolvido. Era visto como algo belo, bom para Deus, uma oportunidade para o sacrifício. E enquanto isso, o dinheiro e os bens doados seriam canalizados para os cofres do Vaticano, para financiar as operações globais, incluindo, segundo eles, essa mesma guerra secreta contra a sinarquia. Certo, então, o que tudo isso significa? Primeiro, um jogador geopolítico. Depois, um centro de poder financeiro. Mas as fontes vão ainda mais fundo, para uma camada que a gente poderia chamar de controle espiritual. É aqui que a análise fica realmente densa, esotérica. Exato. O argumento é que os mecanismos mais sagrados da Igreja teriam uma função oculta, um propósito bem diferente do que é ensinado para os fiéis. O primeiro exemplo que eles dão é o casamento sagrado. A gente pensa em união, amor divino, mas a fonte descreve o ritual como uma reedição, uma encenação do drama da queda do espírito na matéria. Ou seja, em vez de elevar, o sacramento serviria para amarrar ainda mais a alma à realidade material. Exatamente. Há um ciclo de culpa e dever. E essa ideia de aprisionamento, ela se estende para a arquitetura. As fontes chamam as grandes catedrais góticas de máquinas de pedra. Isso é fascinante. Máquinas de pedra. Mas como, na prática, a arquitetura de uma catedral poderia aprisionar alguém? Eles dão algum exemplo de como isso funcionaria? Sim, eles detalham a geometria sagrada, a posição dos altares, os vitrais que filtram a luz. Nada seria por acaso. A estrutura toda seria projetada para constelar simbolicamente a narrativa da queda, do pecado original e da necessidade de um intermediário, que é a Igreja, para a salvação. Então, funcionaria num nível subconsciente. Isso, solidificando o domínio do que eles chamam de Deus Criador, que, nessa cosmologia, é uma entidade que aprisiona, não que liberta. E isso nos leva ao ponto mais sombrio e, francamente, mais perturbador dessa análise toda. A forma como o texto aborda a pedofilia no clero. A abordagem é radicalmente diferente do debate público. Não é tratada como falha moral individual. A alegação é chocante e a gente precisa dizer com cuidado. A interpretação da fonte é que essa prática seria sistêmica, um mandato sacerdotal, impulsionado por uma força que eles denominam Xambalá. Com um objetivo metafísico. Um objetivo metafísico muito específico: degradar o arquétipo da inocência. E com isso, impedir o nascimento do que eles chamam de homem de pedra imortal. O texto chega a mencionar a circulação de um suposto manual do padre pedófilo. Ok, mas dois termos que a gente precisa explicar. Xambalá, nesse contexto, e o que é esse homem de pedra imortal? Certo. No esoterismo mais tradicional, Xambalá é um lugar de luz, de mestres ascensos. Mas, na visão distorcida dessas fontes, é o centro de comando da sinarquia, a fonte espiritual que emana as ordens para manter o controle. E o homem de pedra imortal? Seria a antítese disso. É a representação do ser humano que alcançou a libertação espiritual completa, que despertou
e se tornou imune a qualquer tipo de controle, seja político, religioso, espiritual. Ele seria a maior ameaça possível ao sistema da sinarquia. Essa é, de longe, a alegação mais sombria que a gente encontrou nessas fontes. E a ideia de ser algo sistêmico e não individual muda completamente o enquadramento do problema, pelo menos dentro da lógica deles. Exatamente. E se a gente conectar os pontos na cosmologia que está sendo apresentada, todos esses mecanismos, o casamento que amarra, a arquitetura que hipnotiza e até os atos mais depravados de abuso, serviriam a um único propósito: manter a humanidade em um estado de sono espiritual. Impedir que surjam indivíduos despertos. A qualquer custo. Impedir o surgimento desses homens de pedra que poderiam desafiar a ordem. E o Vaticano, então, seria o principal guardião e executor dessa estratégia de controle no Ocidente. Resumindo, então, o que a gente explorou, a imagem que essas fontes pintam do Vaticano é de uma organização com 3 camadas. Na superfície, a religião que a gente conhece. Certo. Por baixo, um ator geopolítico fundamental, movendo peças secretas no tabuleiro global do século XX. Mais fundo ainda, uma potência financeira, usando figuras como Madre Teresa para acumular capital. E no núcleo? E no seu núcleo mais profundo, uma máquina de controle espiritual, usando rituais, arquitetura e até os piores escândalos para supostamente manter o espírito humano acorrentado. É isso. Pela lente dessas fontes, o Vaticano deixa de ser uma instituição de fé e se torna uma peça-chave numa guerra cósmica, espiritual e histórica, operando de formas que estão muito, muito além da sua fachada pública. É virar a história de cabeça para baixo. O que nos deixa com um último pensamento, uma reflexão. O material que a gente analisou hoje, por mais extremo que pareça, ele parte de uma premissa: a de que as instituições mais importantes da nossa civilização podem ter funções ocultas, simbólicas, que são radicalmente diferentes do que a gente acredita. Isso levanta uma questão importante para quem nos ouve, né? Se a gente aplicar essa mesma lente, essa disposição para procurar um significado oculto, uma lógica secreta, que outras estruturas de poder ou eventos históricos ou até movimentos culturais do nosso tempo poderiam ser reinterpretados de uma forma completamente nova, revelando uma narrativa que nunca passou pela nossa cabeça. Para uma melhor compreensão desse tema, recomendamos a leitura do livro O Mistério de Belicena Vilca, cujo link de download está fixado na descrição deste vídeo.